Meus queridos, pregador Daniel aqui mais um vídeo para o nosso canal, que é o canal de vocês também. A paz do Senhor. Peço a você que se inscreva no meu canal, Pregador Daniel Ferreira Oficial. Vai ser bênção para a sua vida. Trazer uma reflexão também do inscrito aqui do canal que me mandou um vídeo. Eu também fui pesquisar sobre esse vídeo na internet e eu vi que esse vídeo ele estava realmente verídico. O que esse vídeo era verídico? Estou aqui em Belo Horizonte, por isso que estou com um cenário um pouco diferente. Esse vídeo ele falava sobre uma certa denominação cujo o seu líder, muito conhecido como Chapelão, é isso mesmo, como Chapelão. E esse líder, ele disse ali na sua igreja, ele falou assim, que era para os seus membros, seus fiéis, tirar 30% do que eles tinham como um ato de fé e doar e dar na igreja como um ato de fé. Era a trindade do dízimo, a trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. E muitas pessoas estão com argumentos, estão com pensamento dizendo que, talvez está ventando um pouquinho aí, mas o áudio vai ficar, o máximo vai ficar legal para vocês. E ele disse assim que, ele falou assim que era para os seus fiéis tirar 30% do que eles ganhavam como um ato de fé e doar-se na igreja. Eu quero dizer para você que me perguntou essa dúvida, me perguntou o que eu achava sobre isso. A minha opinião é bíblico. O dízimo significa 10% do que você ganha. O dízimo de oferta é bíblico. Agora você tirar 30% como um ato de fé, isso simplesmente é o quê? Uma comercialização da fé. Eu não concordo com esse ato, isso é antibíblico, não é bíblico essa atitude. Isso não pode continuar acontecendo no nosso meio. Isso, as pessoas estão comercializando muito a fé. Nós vamos falar no outro vídeo. Eles muitas das vezes eles pegam caneta ungida, tijolo ungido, essas coisas ungidas e vendem caríssimo. Isso é antibíblico. Isso é sem vergonhice da parte dessas pessoas no sentido de vender. Ele é um homem de Deus, ganha alma para o reino de Deus, mas as atitudes dele não são todas que a Bíblia apoia. Então, deixo aqui o meu protesto contra essas atitudes de chegar final do ano. Você que está chegando no final do ano aí, está iniciando no ano novo ou o princípio do ano, você sabe que essas pessoas elas pedem 30%, ele pediu uma vez 30%, sabe para quê? Para pagar muitas das vezes programa de televisão, para pagar coisas, contas da igreja. Concordo, tem que pagar a conta sim da igreja, quem mantém a igreja somos nós, só que porém ele não pode também exagerar, dizer que tem que tirar 30% e falando que é um ato de fé. Isso é errado, isso é antibíblico. Não concordo com você, Chapelão, que está fazendo isso. A mão de Deus pesa sobre essas pessoas, porque não adianta você dar 30% na igreja se você ainda não consertou a sua vida diante de Deus. Não adianta você dar 30%, 50%. Se você tem condição de dar, ok. Mas agora você exigir dizer que é um ato de fé, isso aí já é demais. Eu não concordo com essas atitudes dessa igreja, dessa certa denominação, dessa certa igreja. Eu não concordo. Você já sabe muito bem, você já sabe muito bem de quem eu estou falando. E eu não concordo com esses atos que estão acontecendo. Comercializando a fé das pessoas, dizendo que se as pessoas der R$100, que ela vai receber 150, 200, 300, 2.000. Isso não existe. Essa história de caneta ungida, óleo de Israel, essa história de pá ungida, essas coisas é simplesmente uma comercialização da fé, porque se um tijolo aí custa 10, 15 centavos, como ele é ungido, ele passa a custar ali R$1, R$2. Então isso é uma comercialização da fé em Cristo Jesus. Isso não pode continuar acontecendo. Esses atos, como eu disse, eles ganham alma para Deus, sim, mas só que tem uma coisa, esses atos, eles são antibíblicos. No próximo vídeo falaremos sobre a questão da unção. A unção que é Deus que repousa sobre o homem. O homem sem a unção de Deus, ele não é nada. Mas eles estão ungindo o objeto, essas coisas, estão pedindo 30% do que a pessoa ganha. A pessoa lá na minha cidade, a pessoa muitas das vezes eles vendem até casa, vende carro, vende tudo para tirar e dar na igreja, para doar na igreja. Isso Deus não agrada, Deus não aprova, isso é antibíblico, que a pessoa Deus não vai tirar você do seu lado, do seu conforto, para você tirar para poder doar na igreja. E muitas das vezes pegam o dinheiro para gastar-se para o seu bem, entre você e sua família, e não para ajudar o próximo, como nós devemos fazer, que a Bíblia diz que nós devemos ajudar o próximo. Nós devemos ajudar o próximo, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Então eu estou dizendo para você,
Deus vai pesar a mão sobre você. Deus não vai deixar isso barato, essas atitudes de vocês que estão acontecendo nessa igreja, cuja é do chapelão aí. Deus não vai aprovar. Você já sabe de qual denominação que eu estou falando. Não vou citar o nome, mas você já sabe de quem eu estou falando. Quando fala sobre a sanção, quando fala sobre esses rituais, isso é erradíssimo, antibíblico. Quando eu falo antibíblico, porque se eles explicassem profundamente o que eles estão querendo dizer, até que algumas coisas, até que passaria porque é bíblico, mas essa questão de comercializar no sentido de falar assim, que você dá, é o tamanho da sua fé, se você deu pouco e você não recebeu, é porque você deu pouco, você deu pouco dinheiro. Tem eles, eu já vi eles dizer assim, você não recebeu a sua bênção, sabe por quê? Porque a sua fé foi pouco, você deu pouco dinheiro, você deu pouco. Se você tiver depositado mais, a sua fé, aí você teria recebido mais. Se você tiver depositado mais, você teria recebido mais. Mas eles falam isso porque para você dar mais dinheiro para eles, isso é errado. O dízimos e a oferta é bíblico. Agora você exigir 30%, isso é o quê? Uma comercialização da fé. Eu não apoio, a Bíblia não apoia. E se você tem condição de dar 30%, fica à vontade. Agora dizer que é um ato de fé, isso aí já é demais, porque Deus não vai tirar de você. Tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão sofrendo, passando por luta, por dificuldade, por problemas na sua vida financeira, e elas ainda querem tirar, e essas pessoas ainda querem tirar o mínimo que ela tem, quer tirar. Tem pessoas que tiram da boca do teu filho para doar-se na igreja. Deus não apoia essa atitude, Deus não apoia essas coisas que eles estão fazendo, trabalhando na mente das pessoas, trabalhando na fé das pessoas, e essas pessoas venham fazer esse tipo de coisa. Então, respondendo essa pergunta, é antibíblico essa questão aí, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o dízimo, ele é bíblico, a oferta é bíblica. Agora, os 30%, se você tem condição de dar, ok. Agora, eles disseram que é um ato de fé, simplesmente, infelizmente, isso é uma comercialização da fé. Isso não pode continuar acontecendo, porque tem pessoas que estão passando por uma prova tremenda e pega o que tem dentro de casa e ainda dá na igreja. E depois fica lá, passando a munha, passando por uma luta, por uma prova, e nem visitar eles vão. Na minha cidade aconteceu um caso assim, vou gravar um vídeo e falar sobre isso, mas na minha cidade aconteceu. Eles estavam numa certa cidade, fazendo culto nas casas das pessoas, fazendo culto na casa das pessoas ali, essa denominação do chapelão. E não pagava água, luz, aluguel nem nada. Era voluntário que os membros da igreja abriu a porta da igreja. Mas sabe o que eles fizeram? Eles pegaram toda a oferta de aproximadamente 8 mil reais, que o rapaz, dono da casa, falou comigo, aproximadamente 8 mil reais, me mostrou o comprovante de tudo, e não voltou lá mais. E quando ele ligava para ele de madrugada, para eles ir lá orar, sabe o que fala? Ele falou assim, não pode amolar o pastor a essa hora da madrugada, não. Então você pode ver que isso é errado. O pastor, além de ter usado o imóvel que Deus preparou para eles fazer o culto, para eles fazer ali a adoração ao Senhor, e depois, quando eles precisaram de madrugada para ir lá fazer uma oração, ele disse, eu não vou porque isso não é hora de amolar pastor. Isso aí, olha só para você ver, quando estava lá precisando, eles estavam usando o imóvel para fazer a obra do Senhor. Mas depois você pode ver que o que eles estão fazendo é o que? Pegou o dinheiro e não voltou lá mais. Então eles abandonaram a ovelha. A Bíblia diz que as 99 ovelhas estavam com o pastor e faltava uma, e eles foram atrás daquela uma ovelha. E eles não foram atrás das ovelhas. Largaram muitas pessoas lá desprezadas. Então aquelas pessoas que deram oferta, deram dízimo, deram oferta e deram dízimo, para eles é como se fosse não servia para nada. Então isso é errado, é antibíblico. E depois fica aí pedindo 30% para pagar programa de televisão, pagar aluguel de igreja. Isso é errado. Se estiver passando por uma luta, por uma prova, Deus vai suprir a minha e a sua necessidade. Então deixa aqui o meu protesto contra essas atitudes. Lembrando que ganha alma para o reino de Deus, pessoas são transformadas e mudadas através da vida de Deus, sim. Mas porém, essa atitude, ela é antibíblica.